Em uma tarde comum na cidade de Kiev, na Ucrânia, algo impossível aconteceu. Um homem apareceu nas ruas, completamente confuso. Ele usava roupas antigas, carregava uma câmera fotográfica que parecia ter saído de um museu e dizia algo que fez policiais e jornalistas ficarem em silêncio. Ele afirmava ter vindo do ano 1958. Não era uma brincadeira, não era um turista perdido. E o mais estranho, seu documento confirmava exatamente isso. O nome dele era Sergei Ponomarenko, mas o verdadeiro mistério não era quem ele era de quando ele era. Porque se a história fosse verdadeira, um homem havia atravessado quase 50 anos no tempo. Mas conforme a investigação avançava, uma verdade ainda mais perturbadora começou a surgir. Talvez ele não fosse um viajante do tempo. Talvez fosse algo muito diferente. Tudo começou em 2006. Testemunhas relataram um homem parado no meio da rua, olhando ao redor como se estivesse vendo o futuro. E, de certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo. Ele parecia assustado com carros modernos, telefones celulares, prédios que não existiam no tempo dele. Quando a polícia se aproximou, ele estava claramente em choque. Perguntaram seu nome. Ele respondeu, Sergei Ponomarenko. Perguntaram de onde ele vinha. Ele respondeu algo impossível. 1958. Para os policiais, aquilo parecia apenas um homem confuso. Talvez um transtorno mental, talvez um golpe. Mas então, eles olharam o documento dele. Era um passaporte soviético, emitido em 1958. E o documento parecia absolutamente autêntico, sem sinais de falsificação, sem erros, sem alterações. Foi nesse momento que o caso deixou de ser estranho e passou a ser inexplicável. Mas o objeto mais intrigante não era o passaporte, era a câmera. Sergei carregava uma câmera fotográfica soviética dos anos 50, um modelo raro, antigo, mas aparentemente funcional. Quando os investigadores abriram o equipamento, encontraram um filme ainda não revelado. Isso significava uma coisa: a câmera poderia mostrar de onde ele realmente veio. Quando o filme foi revelado, as imagens mostraram algo fascinante: fotos de ruas, prédios, pessoas. Tudo parecia ter sido registrado nos anos 1950. Mas havia uma fotografia em particular que deixou todos em silêncio. Era uma foto de um objeto voador estranho no céu. Um objeto que não parecia avião, não parecia helicóptero. Algo completamente desconhecido. Seria esse o momento em que tudo mudou? Segundo Sergei, o dia começou como qualquer outro. Era 1958. Ele estava caminhando pela cidade com sua câmera, fotografando o céu, quando algo estranho apareceu. Um objeto metálico silencioso, pairando acima dos prédios. Ele levantou a câmera, tirou uma foto, e então, algo aconteceu. Uma luz intensa, um flash cegante, e quando abriu os olhos novamente, tudo havia mudado. As ruas estavam diferentes, os carros eram futuristas, as pessoas carregavam dispositivos estranhos. Era como se ele tivesse atravessado décadas em um único instante. Sergei estava convencido de que algo havia acontecido com o tempo, mas a pergunta real era outra. Será que isso poderia realmente acontecer? O caso rapidamente chamou a atenção de jornalistas e também de especialistas. Historiadores começaram a analisar o passaporte. Fotógrafos analisaram a câmera, peritos examinaram as fotografias, e tudo parecia autêntico. O modelo da câmera existia, o passaporte era real, as roupas eram consistentes com a época, mas então
Os investigadores decidiram procurar algo simples: o nome. Eles pesquisaram registros antigos e encontraram algo inesperado. Um homem chamado Sergei Ponomarenko realmente existiu. E segundo registros oficiais, ele desapareceu misteriosamente em 1958, sem deixar rastros, sem explicação, até aquele momento. Mas o detalhe mais chocante surgiu quando encontraram outra pessoa, a filha de Sergei, uma mulher idosa que dizia que seu pai havia desaparecido décadas atrás. Quando mostraram a foto do homem encontrado nas ruas, ela ficou em silêncio e então disse algo perturbador. Era ele, exatamente como ela lembrava, sem envelhecer um único dia. Segundo ela, seu pai desapareceu quando ela era apenas uma criança. Ele saiu de casa para tirar fotos e nunca mais voltou, até agora. Se aquela história fosse verdadeira, o tempo não havia passado para Sergei, mas para todos ao redor dele, meio século havia desaparecido. Então surgiu algo ainda mais intrigante, um vídeo gravado anos depois. Nesse vídeo, um homem parecido com Sergei aparece novamente, mas dessa vez, ele afirma algo ainda mais estranho. Ele dizia ter viajado novamente no tempo, agora vindo de 2050. Se aquilo fosse real, Sergei não era apenas um viajante do tempo, ele era um viajante recorrente. Mas foi exatamente nesse momento que a história começou a desmoronar, porque algumas pessoas começaram a notar inconsistências, pequenos detalhes, pequenos erros, e quanto mais analisavam, mais a história começava a parecer algo diferente. Anos depois, a verdade finalmente apareceu. Toda a história fazia parte de um projeto televisivo experimental produzido por um canal da Ucrânia. O objetivo era simples: criar um falso documentário e observar como o público reagiria a uma história aparentemente real. O caso de Sergei Ponomarenko nunca foi uma viagem no tempo, era uma experiência de narrativa, uma simulação cuidadosamente construída, com atores, documentos recriados e uma história perfeita para parecer verdadeira. Mas isso levanta uma pergunta interessante: por que tantas pessoas acreditaram? A história de Sergei Ponomarenko pode ter sido uma farsa, mas ela revelou algo real sobre nós. A possibilidade de viajar no tempo fascina a humanidade há séculos, talvez porque todos nós gostaríamos de voltar ao passado ou ver o futuro. E quando uma história como essa aparece, por mais improvável que seja, uma parte de nós quer acreditar, porque, se o tempo realmente pudesse ser quebrado, então o impossível talvez não fosse tão impossível assim. E agora fica a pergunta: se um homem realmente aparecesse dizendo que veio do passado, você acreditaria? Ou pensaria que é apenas mais uma história? Se você gosta de mistérios reais, teorias impossíveis e histórias que desafiam a lógica, inscreva-se no canal Mistérios do Incomum, porque o próximo mistério pode ser ainda mais perturbador.